Olá, seja bem-vindo a este episódio 278 de E o Resto é História, com os dois do costume, Rui Ramos, João Miguel Tavares. A Argentina é um país de grandes músicos, de grandes futebolistas, de grandes escritores, e é possível que tenha esgotado aí a sua sorte, porque em mais de 200 anos de independência não tem tido exatamente a mesma estrelinha ao nível dos governantes. A Argentina é há muitos anos um país muito atribulado politicamente, e se há político que marcou a história da Argentina e das suas atribulações desde a década de 1940 até aos dias de hoje, porque o peronismo continua vivo, é Juan Domingo Perón, presidente do país durante 10 anos, nas décadas de 40 e 50, e depois durante mais 9 meses, já na década de 70, até morrer no cargo em 1974. Este ano assinala-se, portanto, os 50 anos da sua morte, o que nos dá uma ótima desculpa para falarmos de um dos políticos mais marcantes do século XX, no lado de baixo do Equador, seja pelo estilo da sua governação populista, seja pela sua igualmente mítica segunda mulher, Eva Perón, Evita, que deu um musical e um filme protagonizado por Madonna, e seja pela forma como o seu legado ficou impresso na política argentina até ao presente, apesar de os seus fracassos terem sido pelo menos tão numerosos quanto as suas conquistas. Rui, quem foi este Juan Domingo Perón e como é que se explica que o peronismo continua a marcar a política argentina 50 anos após a sua morte, seja por aqueles que gostam dele, seja por aqueles que querem acabar com ele? Perón, basicamente, ele foi a cara de um dos mais espetaculares declínios do século XX, que é o da Argentina. Começa o século como um dos países mais ricos e prósperos do mundo e acaba como um dos países mais afligidos por crises económicas e financeiras. E Perón é uma cara disto, é a cara desta história. Não estou a dizer que é a única causa desta história, deste declínio, como vamos ver, mas é um dos grandes contributos para isso. Mas vamos tentar perceber, eu acho que era muito importante, antes de entrar propriamente na narrativa política e dizer quem que foi Perón, tentar perceber o que é que era o problema da Argentina, o que é que foi o problema da Argentina. A Argentina é um dos maiores países do mundo, tem quase 3 milhões de quilómetros quadrados, portanto 6 vezes a Península Ibérica, uma coisa gigante. No século XIX, tu falaste dos seus 200 anos de independência. A Argentina tornou-se independente da monarquia espanhola em 1816, portanto sim, 200 anos de independência. Os primeiros anos são anos de guerras civis e de ditaduras militares, como foram nos outros países que se tinham tornado independentes na América do Sul. Esse período de instabilidade dura até meados do século XIX, até por volta de 1860, a última guerra civil na Argentina. E tem o quê? Tem sobretudo a ver com a formação do Estado Nacional. São Estados que estão a formar-se a partir de territórios muito grandes, muito diferentes e muito distanciados uns dos outros. Sim. É um país enorme. E que tem comunidades que têm uma grande relutância em submeterem-se umas às outras. Portanto, isto é verdade para o México, é verdade para os Estados Unidos da América. Sociedades, às vezes até sociedades muito diferentes que não se querem submeter umas às outras, onde há forças locais autonomistas, quer dizer, independentistas até, e as coisas só estabilizam a partir de meados do século XIX, 1860, quando aparece a Argentina verdadeiramente. É quando adota o nome oficial da Argentina. Até aí tinha começado por ser as Províncias Unidas do Rio da Prata, era o nome oficial em 1816, e portanto adotando um sistema federal, como o dos Estados Unidos, como o do México, como o do Brasil também. Isto é, todos estes estados gigantescos, feitos de territórios muito diferentes, tal como o Brasil. O Brasil também passa por períodos de grande agitação associados a isso, com o Norte é muito diferente do Sul, não quer estar submetido ao Sul, o Sul também não quer estar submetido ao Norte, e a Argentina tem essa história. Portanto, é uma história normal de formação de um Estado. A Argentina... Mas estamos a falar ao mesmo tempo de um Estado rico com muitas... Curiosamente, a Argentina não tinha sido um Estado rico. A Argentina, durante
ou antes, a Argentina não tinha sido uma colónia rica. A prata era só Não, a prata vinha do Peru. satisfaz. Não, a prata vinha do Peru. Quer dizer, isto é, o grande negócio da Argentina era o contrabando que faziam portugueses e ingleses a partir do Rio da Prata com o Peru para obterem prata. Era um país que tinha uma população pequena, 500, no princípio do século XIX, 500 mil habitantes nestes territórios todos. Não tem grandes minas, portanto não tem aquela riqueza mineral que tinha o Peru e outros estados. Não tem uma grande população indígena. Portanto, isto é um país, já uma vez falámos aqui, é um país extraordinariamente europeu. A maior parte da população tem origem europeia. Portanto, a população indígena, ao contrário do Peru e do México, é muito pequenina. Isto, obviamente, também o tornava um pouco desinteressante para os colonizadores, que são poucos e querem, sobretudo, usar a mão de obra indígena, e na Argentina não tem essa mão de obra. Quer dizer, e, portanto, há muito pouca gente que queira ir para a Argentina. E as vacas, Rui? Ora bem, isso começa... Os bifinhos que nós gostamos tanto. Isso começa em grande escala a partir de meados do século XIX. É aí que, nesta altura, que começa o desenvolvimento das terras férteis, das pampas, quer para a criação de gado, quer para a produção de cereais, como trigo, com destino aos mercados europeus. E, obviamente, esse desenvolvimento só é possível com o desenvolvimento dos meios de transporte que permitem o acesso desses produtos aos mercados europeus. Portanto, a navegação a vapor, os barcos frigoríficos que permitem levar a carne da Argentina para, por exemplo, para a Inglaterra. A Inglaterra é o grande consumidor, é o grande mercado consumidor das produções de alimentos da Argentina. Sem vapor não há bife. Sem vapor não há bife, quer dizer, e isso torna-se uma grande atividade na Argentina. Ainda hoje é o quarto maior produtor mundial de carne de vaca. Por volta de 1900 é o quinto maior exportador mundial em valor. Portanto, é uma das grandes potências de exportação, quer dizer, exporta uma quantidade enorme de alimentos, repito, sobretudo para a Inglaterra, que quase em grande parte alimenta-se com a Argentina e alimenta-se também com a Austrália, depois com a Nova Zelândia, de onde também vem carne, e com os Estados Unidos, quer dizer, com o trigo americano. Portanto, torna-se um país, tal como os Estados Unidos, como a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, torna-se um país muito rico, está associado a estas exportações para os mercados europeus, atrai imensos imigrantes europeus, sobretudo espanhóis e italianos. A população explode, é uma coisa espantosa. Portanto, a Argentina começa, com a independência, com 500 mil de habitantes. Em 1850, meados do século XIX, portanto, 50 anos, mais ou menos 50 anos depois, ou 40 anos, ou cerca de 40 anos depois, tem 1 milhão. Quer dizer, portanto, a população duplicou em mais ou menos 50 anos. A partir daí é uma coisa absolutamente espantosa. Portanto, 1 milhão em 1850. 2 milhões em 1880. Portanto, em 30 anos duplica outra vez. E depois 5 milhões em 1900. 10 milhões em 1920. Bem, basicamente, a cada 20 anos a população duplica. E duplica com a imigração. Quer dizer, isto é, imensa gente que vem da Itália e que vem de Espanha e que se fixa na Argentina. O crescimento de Buenos Aires é absolutamente espantoso. Isto é, Buenos Aires, em 1895, tem 660 mil habitantes. Em 1914, isto é... 20 anos depois, nem 20 anos. Nem 20 anos, exato, nem 20 anos depois, tem 1,5 milhões. Triplicou em 20 anos a cidade de Buenos Aires. Portanto, a população cresce imenso. O país é muito rico. Em 1910, aquilo que se estima ser o produto nacional bruto per capita é igual ao da média dos países mais ricos da Europa Ocidental. Era o 7º país mais rico do mundo. Mais rico do que a Alemanha, mais rico do que a Itália, mais rico do que a Espanha, mais rico do que a França. À frente só tem os Estados Unidos e o Reino Unido e mais uns quantos países. É um país onde há um enorme investimento externo. Um dos países que no mundo, em 1900, no princípio do século XX, é uma das grandes fontes de capitais, é a Inglaterra. E a Inglaterra, nesta altura, 40% dos capitais ingleses vão para a Argentina. Investem na Argentina. Construção de vias férreas, desenvolvimento de grandes propriedades criadoras para a criação de gado é quase como se e fosse cereais. um novo Estados Unidos, é isso?
É o que toda a gente está à entusiasmo. espera. Sim. É o que toda a gente está à espera no princípio do século XX. A Argentina vai ser os Estados Unidos da América do Sul. Só pode ser, quer dizer, agora é uma grande potência de produção de alimentos para os mercados europeus e obviamente vai começar a desenvolver uma base industrial e vai se tornar igual aos Estados Unidos. Portanto, agora pergunta-se onde é que as coisas estava tão bom, estava bom. Onde é que as coisas começaram a correr mal? Quer dizer, sim. E onde é que as coisas começaram a correr mal? Bem, começou a correr mal depois da Primeira Guerra Mundial, basicamente. Porquê? Porque da Primeira Guerra Mundial, uma das coisas que saíram da Primeira Guerra Mundial foi o enfraquecimento imenso da Inglaterra, o enfraquecimento financeiro e comercial da Inglaterra. A Grã-Bretanha fica sem meios para aqueles investimentos que estava a fazer antes da Primeira Guerra Mundial, porque, enfim, gasta o dinheiro basicamente na guerra, gasta os seus capitais na guerra, e com a Inglaterra a sair de cena, a começar a sair de cena, os Estados Unidos não entram em cena, digamos assim. Os Estados Unidos não se tornam um grande investidor na Argentina. Portanto, de repente, a Argentina perde este seu grande parceiro em termos de investimento, em termos de origens de capital. E depois, nos anos 30, perde também os mercados europeus. Porquê? Porque depois da Grande Depressão de 1929-1931, a maior parte dos países europeus, incluindo a Inglaterra, adotam políticas protecionistas. Porque também não têm meios para pagar as importações. E, portanto, isto atinge fortemente a Argentina como um país, um grande exportador de alimentos. Atinge, por exemplo, o valor das exportações argentinas cai para 1/3 entre 1929 e 1932. Para 1/3. Eles perdem 2/3 das suas exportações. Deixam de... Em 3 anos? Em 3 anos, quer dizer. Porque estamos a falar do pico da Grande Depressão, os países estão a deixar de comprar e estão a adotar políticas de protecionismo alfandegário. E de repente temos esta população que está a crescer imenso na Argentina, um dos países mais ricos do mundo, e que de repente é confrontada com esta baixa de expectativas em relação a tempos em que estava habituada a que, enfim, aquilo era sempre a crescer, sempre a prosperar, sempre a tornarem-se mais ricos à americana. É quase uma grande depressão à americana. Então. É uma grande pressão. E obviamente, o que é que isto acontece? Esta população toda, portanto, estes trabalhadores todos do campo e de gente que está nas cidades, etc. O que é que eles fazem? Bem, é muito fácil, parece uma quantidade de demagogos a dizer que os problemas que nós temos são todos devidos às elites que nós temos, quer dizer, aos grandes proprietários agrícolas, que são também os grandes políticos, são eles os culpados da situação em que nós estamos, e, claro, o sistema político também é um problema. Porquê? Porque esse sistema político é um sistema representativo, a República é uma república democrática, a Argentina, mas estes grandes proprietários, estas elites de grandes criadores de gado, etc., controlam o sistema político, controlam as eleições, controlam os parlamentos, etc. E, portanto, há um grande apelo para temos de nos livrar desta elite corrupta, esta elite que deixou a Argentina chegar a este ponto. E quem é que aparece? Quem é que pode, uma vez que o sistema político está, digamos, controlado pela elite política tradicional, quem é que pode? São os militares. E são os militares que de repente aparecem, não só na Argentina. O Brasil também é uma história muito parecida, na década de 1930. O Brasil e Portugal também, os militares aparecem como a grande alternativa à elite política tradicional. Têm força para impor soluções, não precisam de eleições, dão golpes de Estado, e são este corpo disciplinado que faz este grande contraste com uma elite política dividida entre partidos, todos não se entendem, não é? Aquela coisa que se diz em relação aos políticos, e depois aparecem os militares estudiosos, disciplinados, entusiastas, que querem mudar as coisas. E é isso que vai começar. O primeiro golpe militar é em 1930, portanto, precisamente no pico da crise, quer dizer, o primeiro golpe militar. E quem é que é Juan Domingo Perón? Basicamente é um destes militares, é um oficial do exército, aliás muito mais conhecido como desportista, dedicado à esgrima,
Ele tem Mas na década de 30 ainda, é um jovem. É um jovem com uma boa presença, tem uma ótima voz, tem muito jeito para falar durante horas e discorrer sobre todos os assuntos, porque é daqueles gente que lê umas coisas e, portanto, sabe falar disto e falar daquilo. Ele, nos anos 30, faz uma viagem à Europa, à Itália, fica fascinadíssimo com o fascismo italiano, entusiasmado com Mussolini. Acha que Mussolini é o maior e, obviamente, é uma inspiração para ele também. Em 1943 portanto, a história política argentina nos anos 30 é muito complicada, não vamos estar a falar exatamente aqui, a descrever todos aqueles momentos em que há golpes militares e depois rebelde para o governo civil, depois há outro golpe militar, há pressões militares, etc. Em 1943 é instaurada, portanto, em plena Segunda Guerra Mundial, é instaurada na Argentina uma ditadura militar, portanto, uma ditadura mesmo, uma ditadura militar, e Perón é o ministro do Trabalho desta ditadura. E qual é que é o grande objetivo destes militares? Basicamente é resolver os problemas da Argentina, mudando a sociedade argentina e, sobretudo, mudando a relação da Argentina com o resto do mundo. Mas, desculpa, tu estavas em 1943. 1943 é a Segunda Guerra Mundial. Neste papel contexto, da Argentina? A Argentina é neutral e a Argentina, aliás, está a resistir. Os Estados Unidos querem que todos os países das Américas declarem guerra à Alemanha e ao Japão, e a Argentina é precisamente um dos países que não quer. E Perón está nesta ditadura militar que está a resistir à entrada da Argentina na guerra. Certo. Não quer que a Argentina entre na guerra ao lado dos aliados. O projeto destes militares é basicamente esta mudança da economia e da sociedade argentina, portanto, a industrialização, querem tornar a Argentina um país industrial, através do protecionismo alfandegário, isto é, impedindo as importações de bens industriais. Portanto, é um processo daquilo que se chama que é substituir importações, portanto, substituir importações dos produtos industriais por produtos fabricados localmente, e conseguem durante a Segunda Guerra Mundial, até porque há dificuldades, enfim, os grandes países industriais estão envolvidos na guerra, portanto não são grandes exportadores nesta altura, portanto eles conseguem imediatamente formar uma relativamente grande base industrial em Buenos Aires, sobretudo. Buenos Aires torna-se uma área industrial. E depois é também uma nova concepção do papel do Estado e da relação do Estado com a sociedade. Eles querem tornar o Estado o motor dirigente da economia e da sociedade argentina. Querem que os argentinos se organizem, os trabalhadores em sindicatos, os empresários e proprietários em associações, portanto, um sistema corporativo à italiana, quer dizer, ao fascismo italiano, e o Estado a pactuar e a negociar entre estas grandes corporações acordos sobre produção, sobre salários, enfim, portanto, um Estado dirigista num sistema corporativo. Exato. E a outra grande bandeira desta ditadura militar é a independência da Argentina. Isto é, a Argentina tinha estado sob a influência inglesa, é um país extraordinariamente influenciado pela Inglaterra, não apenas política e economicamente, mas também culturalmente. Portanto, enfim, basta pensar em Jorge Luís Borges, como nós dizemos à portuguesa, um escritor incrivelmente anglófilo, quer dizer, que era típico daquela elite letrada argentina, extraordinariamente europeu, muito a par da literatura inglesa. Portanto, eles têm clubes, as elites argentinas têm clubes à inglesa, jogam os desportos ingleses, como o polo, etc. Portanto, aquilo é toda uma vida. A vida na Argentina parece uma vida no campo inglês, quer dizer, é isso que é esta vida. E estes militares querem acabar com o domínio desta elite anglófila e tornar a Argentina completamente independente, não apenas da Inglaterra, mas também já dos Estados Unidos. E daí a resistência à entrada na guerra. Eles não querem entrar ao lado dos Estados Unidos como sinal de independência em relação... Muito bem. Estamos a falar de quem foi essa figura, Juan Domingo Perón, que dominou a Argentina no século XX e cujo legado continua até os dias de hoje. Portanto, estamos a falar da ditadura militar de 1943, em que Perón aparece como uma das figuras principais, e estávamos a falar deste projeto, e acho que vale a pena sublinhar o sentido desse projeto. Portanto, a Argentina,
até aos anos 30 do século XX, e sobretudo desde cerca de 1870, 1880, portanto, durante 50 anos, aqueles grandes 50 anos da grande prosperidade argentina, quando tinha sido um dos países mais ricos do mundo, o que é que tinha sido a Argentina? Tinha sido, portanto, uma economia produtora de alimentos para exportação, governada por uma elite de proprietários rurais muito sob a influência inglesa. Portanto, um país muito cosmopolita, completamente inserido nos mercados mundiais e a crescer através dos mercados mundiais e a este nível de prosperidade. E aquilo que os militares, depois da crise da Grande Depressão de 1929-1931 e do choque que isso tinha representado para esta sociedade e para esta economia argentina, o que estes militares estão a propor é uma outra Argentina. É uma Argentina industrial, mas a produzir virada para o mercado interno. Portanto, uma Argentina fechada sobre si própria, afastada dos mercados internacionais, desconfiada de ingleses e de americanos, portanto, distanciada, e com esta estrutura corporativa dirigida pelo Estado, um Estado grande, tendo à sua frente estes militares nacionalistas em vez destas elites de proprietários rurais anglófilos. E como é que se dá a ascensão de Perón? Bem, Perón está numa posição-chave, quer dizer, como Ministro do Trabalho, é ele que está em ligação com os sindicatos e ele promove uma coisa que é a sindicalização dos trabalhadores argentinos. Entre 1943 e 1945, a força de trabalho argentina é uma das mais sindicalizadas do mundo. Torna-se uma das mais sindicalizadas uma medida do mundo. Muito popular. Portanto, ele sindicaliza, quer dizer, promove os sindicatos. Portanto, ele é torna-se o patrono do movimento sindical na Argentina, aparece constantemente, faz muitos discursos, ele tem muito bom aspecto, ele tem um aspecto assim, uma espécie de ator de cinema, quer dizer, com um ótimo aspecto, muito fotogénico, sempre a sorrir, muito simpático, grande, um homem muito alto. E o líder do povo contra as elites tradicionais. Não, a classe média detestam, as elites tradicionais detestam, e ele é o homem dos sindicatos, é o homem daquilo que eles começam a chamar os descamisados, que não é verdade, porque os trabalhadores sindicalizados até são muito bem pagos, portanto não são nada pobres, isto não são os pobres, são pessoas que estão a tornar-se dependentes deste sistema estatista de que Perón é uma das figuras. Em 1945 há intrigas dentro da ditadura militar e por pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos odeiam Perón, que odiaram sempre, quer dizer, de detestar os diplomatas, os embaixadores americanos, detestam, acham um demagogo, enfim, um tipo desonesto, etc. Desonesto no sentido político, portanto, acham péssimo, e estão sempre a conspirar contra ele e conseguem, dentro da própria ditadura militar, que ele seja demitido e até preso. E é nesse momento que Eva Perón, que era uma radialista, quer dizer, uma locutora de rádio, por quem Perón ele tinha um fraquinho por mulheres muito mais novas, ela era muito mais nova do que ele e bonitas, portanto, que era o caso de Eva Duarte, que era o nome dela, e depois tornou-se Eva Perón. Ele é preso e é Eva Perón, a mulher de Perón, portanto, que no exterior protagoniza este levantamento dos sindicatos que tinham tido em Perón o seu grande patrono, para libertar-se Perón e Perón voltar. E, portanto, em outubro de 1945, há uma manifestação gigantesca, enfim, há quem conte por milhões, quer dizer, as pessoas que lá estavam a exigir a libertação de Perón, a exigir que Perón possa vir, e nesta altura a ditadura militar está a pensar acabar, portanto está a pensar fazer eleições para a presidência, para o governo, portanto o presidente é o chefe do governo na Argentina, eleições para a presidência e, claro, Juan Domingo Perón candidata-se e ganha com 55% dos votos, uma eleição gigante em 1946, e ele nesta altura, além do apoio militar, aposta também muito no apelo às mulheres. Ele, por exemplo, quer o sufrágio feminino, que ainda não existia, mas ele diz que quer propor o sufrágio feminino, e claro, tem Eva Perón, que se torna quase uma segunda figura do movimento, deste movimento que já é um movimento peronista, quer dizer, que está associado a Juan Domingo Perón, e que é uma espécie de quase de santa, porque também tem aquelas características
que explicam a popularidade de Perón. Também tem um ótimo aspecto, quer dizer, também tem muito bom aspecto, também sabe falar, também é capaz de estar horas a falar, se for preciso, a fazer um discurso. Tinha uma grande prática como atriz e como figura da rádio, bastante popular. Ele fazia novelas na rádio e, portanto, era uma voz. A rádio é o grande meio de comunicação. Sim. Estamos a falar antes da televisão. Portanto, a rádio é o grande meio de comunicação, o cinema e a televisão. Portanto, a rádio. Portanto, temos estas duas figuras, estas duas estrelas de filmes de atualidades, daqueles filmes que passavam antes das sessões, antes do filme, nas sessões de cinema, eles aparecerem, sempre com um ótimo aspecto, sorridentes, a falarem com o povo, junto da população, a preocuparem-se com a população, e portanto eles são extraordinariamente populares, são odiados pela classe média e a classe intelectual. O Jorge Luís Borges detesta Perón, quer dizer, como toda aquela classe de intelectuais o detesta, acham todo um tipo vulgar, demagogo, mas claro, há muita gente que o aprecia. E o que é que Perón faz no governo a partir de 1946? Bem, o que ele faz é acentuar o estatismo, portanto, nacionaliza indústrias e serviços, que são medidas relativamente populares, porque são, por vezes, serviços que são companhias estrangeiras, inglesas, sobretudo. Portanto, ele está a nacionalizar caminhos de ferro ingleses, serviços de transportes urbanos ingleses, portanto, a nacionalizar isso tudo. Portanto, mais uma vez, isto não faz parte apenas de um modelo económico, de um modelo nacionalista, quer dizer, mais até do que as pessoas nesta altura não discutem estas coisas do ponto de vista económico, se faz sentido economicamente, discutem do ponto de vista da nação, da afirmação da independência da Argentina. Portanto, alguém poderia dizer, isto é uma péssima ideia, nós nacionalizarmos os caminhos de ferro, vamos deixar perder os investimentos britânicos, mas a Inglaterra deixa de mandar aqui na Argentina, certo. Portanto, vamos tornar-nos mais independentes. Aumenta salários, portanto, arbitrariamente, vai declarando aumentos de salários e desenvolve o Estado Social. Portanto, a Argentina é um paraíso, dá tudo, quer dizer, férias pagas, segurança social, hospitais, quer dizer, Perón não para de dar coisas às pessoas, quer dizer. Isto não para de dar coisas, faz também grandes investimentos públicos, portanto, basicamente ele usa as grandes reservas de divisas que a Argentina tinha enquanto tinha sido uma grande produtora de alimentos, portanto tinha um comércio com excedentes muito grandes a favor da Argentina. Portanto, ele desenvolve este Estado enorme, ultra-protecionista, porque instaura barreiras contra todas as importações estrangeiras, estatista, portanto, um Estado cheio de funcionários, cheio de dependentes do Estado, quer indústrias, quer sindicatos, toda a gente está ali dependente do Estado. E as pessoas começam a chamar a isto o quê? Começam a chamar a isto populismo. Quer dizer, porquê que é isto populismo? Porque isto assenta numa espécie de mobilização do povo contra as elites, contra os estrangeiros, mas não é de esquerda, quer dizer, não é propriamente de esquerda, como este tipo de mobilizações na Europa costumavam ser. E porquê é que dizes que não é de esquerda? Bem, Perón tem o fascínio do fascismo, portanto, é o grande modelo dele é a Itália fascista. Ele, depois de 1946, vai proteger os nazis. Ele acha que os julgamentos de Nuremberg são uma desgraça, quer dizer, uma coisa horrível, porque agora estarem a julgar aqueles coitados que perderam a guerra e ainda os estão a julgar. Portanto, Adolf Eichmann, Mengele, todos os criminosos de guerra nazis vão para a Argentina, são protegidos pelo governo, enfim, pelas autoridades argentinas, verdadeiramente. Agora, isto ao mesmo tempo não é uma ditadura. Não há um partido único, há o partido justicialista, que é o partido peronista, mas não é um partido único, portanto há outros partidos, há um parlamento, não tem milícias armadas, tem os sindicatos, obviamente, para vir para a rua, e os sindicatos fazem imensa coisa, e depois é profundamente anticomunista, quer dizer. Há um lado anticomunista, apoiado até pela hierarquia da Igreja Católica ao princípio, mas também anti-americano, portanto, anticomunista e anti-americano. Isto é difícil de classificar em termos europeus, por exemplo, direita, esquerda. Onde é que isto está? Quer dizer, está em todo. Se nós tivermos aquelas caixinhas que definem a direita e a esquerda em termos europeus, o peronismo está em todas as caixinhas de direita e de esquerda. Bom, é um nacional-socialismo, não é? E depois, sim, que aliás é aquilo que eles, em determinada altura, chamam ao seu próprio movimento. E depois, para tornar ainda isto ainda mais complicado, o peronismo, Perón e o peronismo, provocam uma coligação de todos os partidos políticos argentinos existentes
de direita e de esquerda, que se unem todos contra Perón. E, portanto, de repente temos a União Democrática, que é a grande frente eleitoral anti-Perón, em que vão do Partido Comunista até aos conservadores e aos liberais. Estão todos unidos contra Perón. Certo. Portanto, isto torna a política aparentemente muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples. Quer dizer, é muito simples porque isto anda tudo à volta de Perón. Quer dizer, basicamente, a política argentina, em vez de ser um confronto entre direita e esquerda, é um confronto entre peronistas e antiperonistas, e os peronistas e os antiperonistas, estes dois blocos, têm a direita e a esquerda dentro deles. Portanto, há uma direita peronista e uma esquerda peronista, e há uma esquerda antiperonista e uma direita antiperonista. Quer dizer, portanto, mas não é fácil para quem vem da Inglaterra, por exemplo, quer dizer, habituado a um confronto entre Partido Trabalhista e Partido Conservador, Sim. que é um modelo também para depois os confrontos políticos no continente europeu, na Europa Ocidental sobretudo, de repente perceber isto. Isto parece extraordinariamente confuso, não corresponde àquilo a que se está habituado na Europa, no confronto entre direita e esquerda. Portanto, aqui aparentemente há uma parte da direita e uma parte da esquerda que estão unidas com o Perón a lutar contra a outra parte da direita e a outra parte da esquerda que estão contra Perón. Mas, apesar de tudo, a popularidade de Perón, a partir de certa altura, começa a cair. Começa a cair porquê? Porque a partir de 1950, e começa para aí em 1950 e 51, é para aí que os historiadores apontam, percebe-se imediatamente que a política do protecionismo industrializador, vamos falar assim, deste estatismo, não vai dar os mesmos resultados da política de exportação agrícola entre 1880 e 1930. Até porque, até pelo peso da regulação, os mercados são extraordinariamente fechados e rígidos, os salários são artificialmente altos, o que tira competitividade à indústria argentina. E o que é que isto faz? Faz com que, reparem, a Argentina entre 1880 e 1930 tinha crescido através dos mercados internacionais. Mercados de capitais, mercados de consumo, quer dizer, era através disso que a Argentina tinha crescido. A partir dos anos 30, 40, vai-se isolar desses mercados. Ora, nos anos 50 e 60, todos os países que no mundo cresceram, e muitos países cresceram imenso nessa altura e convergiram com os países mais ricos do mundo, fizeram através dos mercados internacionais. O Japão, a Coreia, Singapura, Portugal, etc. A Argentina está-se a isolar desses mercados. E isso reflete-se imediatamente na relação entre a Argentina... Na relação entre a riqueza argentina e a riqueza do resto do mundo. O PIB per capita argentino, tal como pode ser estimado, muito provavelmente era igual ao americano em 1900. Que é impressionante, sim. E em 1960 é metade do americano já. Portanto, a Argentina está a empobrecer relativamente ao resto do mundo e sobretudo em relação aos países mais ricos. Isto faz o quê? Isto faz com que este enorme Estado Social, um Estado Social que faria inveja à Suécia, à Dinamarca e a todos os países escandinavos nesta altura, e até hoje, quer dizer, um Estado Social de uma generosidade enorme. Este Estado Social, que é construído na suposição de que a riqueza continuaria a crescer, tal como tinha crescido no fim do século XIX e princípio do século XX, mas com uma Argentina numa Argentina muito diferente, esse Estado Social vai se tornar fonte de déficits constantes e depois de uma enorme inflação, das maiores inflações do mundo, e uma inflação crónica que dura até hoje em dia, porque os governos não têm coragem para enfrentar este sistema montado de dependência do Estado, tentam pagar as contas imprimindo notas, e isto desvaloriza a moeda, cria-se, e, portanto, há uma espécie de uma riqueza artificial monetária que corresponde, de facto, a um empobrecimento. O que Perón começa a fazer, e depois os outros a seguir ele, é distribuir uma riqueza que não há, e ao fazer isso cria este monstro que tem de ser alimentado imprimindo papel moeda, quer dizer, e portanto a Argentina entra neste... Sim. E a própria democracia também vai viver cada vez piores dias. E a própria democracia começa a piorar já no tempo de Perón. Perón, portanto, não é bem um ditador, mas começa a tornar-se cada vez mais repressivo.
Portanto, como disse, há outros partidos, há um parlamento que funciona, mas o que ele faz é começar a adotar medidas de restrição da vida pública. Por exemplo, ele nacionaliza a rádio. A rádio torna-se dependente do Estado, portanto, fica controlada pelo Estado. Em relação aos papéis, há uns que ele em relação aos jornais, há uns também que ele nacionaliza, ou de uma certa maneira, mas os outros têm faz uma coisa melhor, raciona o papel com que os jornais são impressos. Estamos a falar antes da internet, os jornais têm de ser impressos. Portanto, os jornais da oposição, curiosamente, nunca há papel. Quer dizer, é uma coisa que acontece, quer dizer, uma desgraça. E depois começa a perseguir aquelas pessoas que o criticam. É assim que Jorge Luís Borges é demitido lá da Biblioteca Nacional e enviado para inspetor de galinhas, ou uma coisa qualquer assim, quer dizer, uma humilhação. As coisas começam a correr mal também por outras vias. Eva Perón morre em 1952. Portanto, isso é uma perda para Perón, porque ela era de facto importante neste sistema, como uma figura carismática e quase adorada por uma parte da população. E a própria Igreja Católica se distancia de Perón, entra em conflito com Perón e com os peronistas. Portanto, há uma parte dos peronistas que se tornam também extraordinariamente anticlericais, e isso também descontenta os militares. E em setembro de 1955 há um novo golpe militar, desta vez contra Perón. Perón, nessa altura, ele evita a guerra civil, quer dizer, ele prefere resignar e ir para o exílio, quer dizer, em vez de lançar a Argentina numa guerra civil. Portanto, ele vai primeiro para o Paraguai, depois anda na América Latina, e a partir de 1960 estabelece em Espanha. A Argentina passa então a partir de 1955, passa por uma fase antiperonista. Portanto, isto vai de peronistas depois para antiperonistas. O Partido Justicialista é proibido, eliminam-se os traços todos do peronismo, por exemplo, desaparecem os restos mortais de Evita e depois descobre-se que estão em Itália. Enfim, uma história rocambolesca. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que esta coligação antiperonista não é nada estável, vai variando políticas. Em 1966 cai-se numa nova ditadura militar, parecida com a ditadura militar do Brasil, introduz algum liberalismo económico e tem algum apoio americano, mas as políticas nunca são estáveis, porque há uma grande dificuldade, de facto, dos governos enfrentarem este sistema criado por Perón nos anos 40. E depois esta ditadura militar gera uma outra situação. O esquerdismo universitário, que aparece em quase todos os países ocidentais, dos Estados Unidos, França, etc. Os estudantes universitários nos anos 60 tornam-se incrivelmente esquerdistas. Em França, este esquerdismo universitário torna-se maoísta, quer dizer, é Mao Tse-tung que se torna a grande referência. Na Argentina torna-se peronista. Isto é, estes estudantes universitários adotam Perón está exilado, adotam Perón como a sua grande figura, e até Evita, quer dizer, portanto, de repente temos estes estudantes marxistas todos no culto de uma santa que é Eva Perón. Essa dimensão espiritual. Sim, também, tem aquela ideia que Evita está presente, quer dizer, que eles nas manifestações gritam. Portanto, forma-se esta tendência revolucionária do peronismo, que entra em choque com aquilo que é o peronismo ortodoxo, que é aquele que está nos sindicatos e que é antimarxista. Portanto, de repente temos dois peronismos, um marxista e outro antimarxista, em choque um com o outro, assassinando-se, isto é, encomendando assassinatos uns das figuras principais de um e do outro. Portanto, a tendência revolucionária de um lado, a tendência ortodoxa do outro. A tendência revolucionária acaba por formar uma espécie de guerrilhas urbanas, que são os montoneros, chega a ter 10 mil guerrilheiros. É da classe média, um fenómeno da classe média, contra os ortodoxos peronistas, que são os dos sindicatos, dos trabalhadores, e que não concordam nada com esta tendência revolucionária. Isto já está assim num nível de surrealismo peronista. Estamos na década de 1960. Peronistas contra peronistas. Estamos na década de 1960. Perón está na Espanha, exilado. Está proibido de voltar à Argentina. Isso é o que eu te ia perguntar. Já que há peronistas de um lado, peronistas do outro, e o próprio Perón não tem nada a dizer sobre isso. Não, tem imensa coisa a dizer. O Perón teve sempre imensa coisa a dizer durante toda a sua vida. Aliás, era uma das suas especialidades, era ter sempre imensa coisa para dizer. Ele continua a intervir na vida pública a partir de imenso. É uma figura extremamente ambígua, porque ele tenta manter as duas correntes do peronismo, portanto, a tendência revolucionária
e a tendência ortodoxa, portanto, mantém contactos com essas duas correntes e mantém contactos também com a ditadura militar de 1966. Portanto, mantém contactos com toda a gente. Quer dizer, portanto, ele explica sempre, quer dizer, como ele diz, bem, no peronismo há gente de esquerda, há gente de direita, agora são todos peronistas, quer dizer, são todos peronistas, todos têm, e de facto são todos peronistas, todos eles reivindicam a figura de Perón, mas quer dizer, nos anos 60, no fim dos anos 60, começa a haver na Argentina, portanto, uma espécie de guerra civil dentro do próprio peronismo, quer dizer, entre estes ortodoxos e estes revolucionários. Em 1973, a ditadura militar também percebe que não pode continuar e que o melhor talvez seja deixar Perón voltar. Vamos ver se Perón consegue então emendar isto tudo. E ele volta com uma mulher nova, que é Isabel Perón, que Estela Perón, mas conhecida como Isabel Perón, com quem tinha casado em 1961, uma dançarina. Muito mais nova. Muito mais nova, imensamente mais nova. Ainda está viva, aliás, tem 93 anos hoje. Foi na altura da gravação deste programa. Na altura da gravação deste programa. Em outubro de 2024, porque este programa vai continuar a ser ouvido em outubro de 2034. Ainda está viva Isabel Perón. E Perón é eleito presidente, a mulher é eleita vice-presidente. A Evita nunca tinha sido vice-presidente, mas ele agora faz questão que Isabel seja. Isabel é uma figura que está sobretudo associada à direita peronista, portanto aos ortodoxos, que nesta altura formam também um grupo armado, violento, que é uma aliança anticomunista. Quer dizer, portanto nós de repente temos os Montoneros, que é um partido guevarista, uma corrente guevarista, que tem como referência Fidel Castro, Che Guevara, peronistas. Comunistas peronistas. Sim, católicos radicais, da trilogia da libertação, etc. E depois anticomunista, uma organização anticomunista também peronista, quer dizer, e que se matam uns aos outros, e que se matam alegremente uns aos outros. Perón já não está bem nesta altura, quer dizer, tem 78 anos, tem problemas cardíacos, já há dúvidas, aliás, quanto tempo é que ele está lúcido e quanto tempo é que ele não está, quer dizer, e em julho de 1974, portanto, morre, e Isabel Perón sucede-lhe. E o que é que Isabel Perón vai tentar fazer? Vai tentar reprimir os montoneros. Reparem, Isabel Perón, à frente do movimento peronista, do Partido Justicialista, está a reprimir os montoneros, que são peronistas também. Quer dizer, portanto, toda a gente é peronista quase toda a gente é peronista. Ela não obtém muitos resultados. Nós já falamos aqui dos montoneros a propósito das guerrilhas urbanas nos anos 60, 70. É uma organização de classe média de estudantes, como as organizações armadas de extrema esquerda na Europa, extraordinariamente violenta, mata imensa gente, faz assassinatos seletivos de figuras sindicalistas, quer dizer, dos peronistas da direita. Isabel Perón tenta os reprimir, as coisas não correm bem, ela não é muito efetiva, porque, enfim, peronistas a reprimirem peronistas é de facto uma coisa complicada, e em 1976 é derrubada pelos militares, que estabelecem uma nova ditadura militar e que fazem a chamada guerra suja contra os montoneros. Quer dizer, em que os montoneros matam muita gente, os militares matam ainda mais. Sim. E, portanto, conseguem extinguir os montoneros através desta guerra suja, até 1982, 83, milhares de mortos, de desaparecidos. Quer dizer, a Argentina, portanto, o que é que a Argentina, de repente, a Argentina está associada, no princípio do século XX, à prosperidade. É o grande país das oportunidades, para onde vão milhões de imigrantes europeus a crescer, e agora, anos 70, 80, um país em declínio, um país que está, salvo erro, tem uma diminuição do PIB per capita real de cerca de 20% entre a década de 70 e a década de 80. Quer dizer, uma coisa extraordinária, quer dizer, um declínio, um empobrecimento do país extraordinário, e ainda por cima no meio de uma guerra suja, quer dizer, com cadáveres por todo lado, quer dizer, gente a matar-se, atentados, tortura e violência policial, é uma coisa tremenda. Não é o fim do movimento peronista. O movimento peronista ainda continua hoje. O Partido Justicialista ainda é hoje o maior partido da Argentina e está dividido entre duas fações.
uma facção socialista e uma facção neoliberal, quer dizer, portanto, as duas coisas existem no partido peronista. Umas vezes predomina uma, outras vezes predomina outra. A facção mais de direita predominou no tempo do presidente Carlos Menem, nos anos 90, e agora predomina a facção mais de esquerda, da Cristina Fernandes de Kirchner, já neste século XXI. São todos peronistas, todos se odeiam uns aos outros, e todos continuam a adorar o general Perón, Eva Perón, e continua sobretudo o sistema peronista. Isto é o sistema a que Perón ficou associado, a esse sistema, enfim, ia não produzir os melhores resultados até hoje. Mas que agora está na oposição. Agora está na oposição, enfim, agora há uma força, agora apareceu outra força política a tentar, digamos, mudar esse sistema, associado ao novo presidente da Argentina, Javier Milei. Também dava um bom programa. Bom, e é assim que termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.